Bom dia, gente. Hoje nós vamos iniciar, mais uma aulinha, certo? Hoje nós vamos falar de dados agrupados, tá certo? Vamos aqui para o livro e chegamos. Dados agrupados em classes. Observem que nós temos aí uma tabela com alguns valores, vamos ver o que significa esses valores, né? Vamos ler, pegar o hábito de ler. Existem situações em que utilizar um dos tipos de gráfico que estudamos até agora não é prático nem conveniente. Vamos ver um exemplo em que isso acontece, certo? Nesse caso aqui, usar aqueles gráficozinhos que a gente viu lá em cima, não dá certo. Em uma escola, as alturas 100 centímetros dos 100 alunos do oitavo ano estão registrados no quadro. Vamos lá. Primeiro aluno, 161 centímetros, né? No caso, 1,61 m. No outro, 163, 166, 161 de novo, 177. Nós temos 100 alunos. Alguns têm a mesma altura, tá certo? Observem que não está colocada em ordem crescente, certo? Está começando com 161. E nós temos aqui, ó, em negrito, 150. E temos o 179. Está assim porque está mostrando que o 150 é o menor valor e o 179 é o maior. Certo? Depois a gente faz o quê? A gente coloca isso aí tudo em ordem crescente, tá certo? Tudo em ordem crescente. Você organiza essa tabelinha começando do menor até o maior. Depois disso, a gente vai dividir essa quantidade de 100 alunos em intervalos para que fique um pouquinho menor. Note que as alturas variam de 150 a 179. Além disso, existem muitos valores diferentes uns dos outros. Podemos reunir os dados obtidos, agrupando-os em intervalos, que também nós chamamos de classe. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, você vai encontrar a amplitude total. Lembram que a amplitude, você pega o maior valor menos o menor valor. O maior não era 179, menos 150, que é o menor, que dá igual a 29. Essa é a nossa amplitude total, tá certo? Aí, quantas classes nós devemos utilizar? Não existe uma regra para isso, certo? Não existe. Você pode usar 10 classes, você pode usar 20 classes, né? Mas você tem que procurar usar um número de classes que caiba um valor bem significativo entre elas, né? Correspondente a elas. Conhecida a amplitude total e escolhido o número de classes, né? Que aqui foi dito que nós escolhemos que, deixa eu ver assim, determinar o número de classes, mas não vamos fazer uso delas. Nesse caso, vamos utilizar 6 classes. Pronto. Nesse caso aqui, foram escolhidas 6 classes, tá certo? 6 classes. Oi, manjão. Olha aqui, apareceu aqui para dar aula comigo. Vamos lá. Nesse caso, foram utilizados 6 classes. Conhecida a amplitude total e escolhido o número de classe, calculamos a amplitude de cada classe. Para isso, basta dividir a amplitude total pelo número de classes. Observem. A amplitude total foi 29. Aqui, 29. E o número de classes que nós escolhemos foi 6. 29, dá para dividir por 6? Não, gente, não dá. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um númerozinho imediatamente maior que o 29, que dê para dividir por 6. No caso, o 30. Se o 30 não desse, tentava o 31. Se o 31 não desse, o 32. E assim ia. Certo? Então, 30 dividido para 6 dá 5. 5 vai ser o espaço que eu vou ter de um número até o outro. Vocês vão ver em seguida. Aqui está explicando, tá? Vamos logo para cá. Ó. O 5 que eu estou dizendo é esse espaçozinho, ó, que vai variar. Você vai pegar. O primeiro valor é 150. Então, a gente vai começar de 150, tá certo? E esse 5 aqui é a amplitude da classe.
É o espaço que eu vou dar de um número até o outro. Tem a amplitude total, né? Que é o que a gente encontra primeiro, que é o maior valor, menos o menor, é a amplitude total. Para que a gente escolha um número de classe e divida essa amplitude total pelo número de classe. Aí a gente encontra a amplitude da classe. Pronto. Calculada a amplitude total, escolhido o número de classe, a gente calculou o intervalo, né? A amplitude da classe. Que no caso, como os nossos valores, olha, aqui está tudo em ordem já, porque já está separadinho para a explicação que vem no livro. Mas já está em ordem crescente, está variando do 150 até o 179, ó. Aqui, ó. Certo? Já está em ordem. É porque já está determinando aqui, explicando quantos valores para cada classe. 150, né? Como o meu intervalo é de 5, né? A amplitude da classe é 5. Então, eu vou dizer o quê? Que os meus valores vão variar de 150 até 155. Observem esse tracinho aqui, ó, na vertical. Esse tracinho quer dizer que eu vou pegar os 150 e eu vou pegar os valores até menores que 155. Como não tem um tracinho aqui também, quer dizer que eu não pego o 155. Eu só pego do 150 até o 154. Aí eu vou lá onde eu coloquei em ordem crescente e vou ver, ó. 150, 151, 152, 153, 154. Eu pego o 155? Não, não pego, porque esse tracinho aqui não está aqui, ó. Então, quantos números eu tenho do 150 até o 154? Eu tenho 5. Então, é o meu número de alunos que tem a altura de 150 até 154, certo? Como a minha amplitude da classe é 5, vejam bem, eu vou começar de onde eu parei, 150 até o 160. Por quê? Porque 160 menos 155 dá 5. É a minha amplitude da classe. Aí eu vou ver quantos alunos variam aqui, ó. De 155 até 159. Tá aqui, ó. Número de alunos que tem essa altura. Então, esses aqui. Até o 159. São 10. Do 160, que é onde parou aqui, ó, até 165, eu tenho 30 alunos. Tá aqui, ó. 30 alunos com essa altura. Do 165 até o 170, eu tenho 25 alunos. Do 170 até o 175, lembrando que não pega esse último valor aqui, eu tenho 20. E do 170 até o 180, eu tenho 10. Gilza, mas por que 180 se nós não temos 180 aqui? Porque a amplitude da classe é 5. Se eu fizer 179 menos 175, vai dar 4. E não pode. Então, você tem que colocar que o intervalo dê 5. Então, 180. De qualquer maneira, a gente não usou até o 30, né? Que era 29, a gente usou o 30. Bom, com isso, com esses dados aqui, a gente constrói um histograma. Mas o que é histograma? É um gráfico formado por retângulos justapostos. O que é retângulos justapostos? Retângulos unidos, juntinhos, coladinhos. A largura de cada retângulo é igual à amplitude de cada classe, ou seja, essa aqui, ó. Se aqui tinha 30, a largura do meu retângulozinho lá vai ser 30. Mas aqui é 5, então a largura vai ser 5. Vamos agora aprender como construir. Observem que aqui começou do 150. Então, lá no meu histograma não vai começar do 0, vai começar do 150. Tá aqui, ó. Embaixo eu coloquei a altura dos alunos, né, que começou de 150 centímetros. E para cima eu coloquei o número de alunos de cada frequência. Como na primeira frequência nós tivemos 5 alunos, então vamos variar de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, certo? Aí lá vocês vão ver. De 150 até 155 foram quantos alunos? Foram 5. Então, você sobe a sua barrinha até o 5. Do 155 até o 160, foram 10, ó. Foram 10.
Então, você sobe sua barrinha até o 10. Do 160 até o 165, foram 30, ó. Então, você sobe a sua barrinha até o 30. E assim por diante, tá certo? Vamos agora fazer o nosso histograma. Em um curso preparatório para o Enem, o diretor fez uma pesquisa para saber quantas horas semanais os alunos estavam estudando, além do período em que estão na sala de aula. Os resultados foram organizados na seguinte tabela. Não me deram aqui, os números para que eu colocasse em ordem. Já me deram a tabela pronta, com intervalo de classe, com amplitude, com tudo, certo? Então, tem aluno que estuda 0 hora e varia até 7 horas, que no caso antes das 8. Antes de 8 horas, não é 8 horas, ele estuda até 8 horas da manhã, não. Ele estuda 0 hora, ele estuda 2 horas por dia, ele estuda até 7 horas por dia. Então, os alunos que variam de 0 até 7 horas por dia, tem aluno que estuda 0, tem aluno que estuda 1 hora, tem aluno que estuda 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 horas. Então, os alunos que foram encontrados nessas informações foram 6 alunos, tá certo? E alunos que estudam 8 horas por dia até 15 horas por dia, 12 alunos. Alunos que estudam de 16 horas por dia até 23 horas por dia, foram encontrados 20 alunos. E assim por diante. Como que eu vou fazer o meu histograma? Eu vou começar coladinho aqui, ó. Por que coladinho? Porque começa do 0. Certo? Começa do 0. Então, aqui você escolhe como você vai botar. O livro escreveu de 2 em 2. Você podia fazer de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5. Você quem decide. Poderia fazer de 6 em 6, já que... Não, mas não poderia fazer de 6 em 6 porque aqui tem um 4. Você poderia fazer de 4 em 4. Entendeu? Você pega o menor número daqui e aí você vai variando. Como aqui nós só temos números pares, então foi feito de 2 em 2, né? Fica mais fácil para a gente arrumar. Pronto. De 0 até 8 horas por dia. Quantos alunos estudam? 6. Então, você sobe a barrinha até o 6. De 8 horas até 16 horas por dia. Quantos alunos? 12. Então, você sobe sua barrinha até o 12. De 16 até 24. 20 alunos. Então, você sobe a barrinha lá até 20. De 24 até 32, são 8 alunos. Você sobe até o 8. E do 32 até o 40, nós temos 4 alunos que estudam nesse período. Feito isso, tem algumas perguntinhas aqui, né? Construa o histograma, nós construímos. Diz assim, quantos alunos estudam menos de 16 horas? Menos. Aqui vai de 0 até 7. Aqui vai de 8 até 15 horas. Então, é menos do que 16 horas. Então, esses alunos estudam menos de 16 horas e esses alunos estudam menos de 16 horas. Então, 12 mais 6 dá 18. Aqui. Quantos alunos estudam pelo menos 16 horas? Pelo menos, ou seja, de 16 para cima, né? Então, nós temos aqui, ó, 16 horas até 23 horas, de 24 horas até 31 horas, de 32 horas até 39 horas. Então, nós temos esses alunos aqui que estudam pelo menos 16 horas. Pelo menos, né? Então, 20 mais 8 e mais 4. Certo? Tá aqui a resposta. Considere um aluno desse curso que estuda 28 horas por semana. Gente, preste atenção. Ele estuda 28 horas por semana. Quantas horas, em média, esse aluno estuda por dia? Se ele estuda 28 horas por semana, e uma semana tem 7 dias, então eu vou fazer 28 dividido para 7, que dá 4. Então, ele estuda, em média, 4 horas por dia. Isso não quer dizer que todo dia ele estuda 4 horas, não. Pode ser que um dia ele estude 5, no outro dia ele estude 4, no outro dia ele estude 3, né? Mas, em média, 4 horas por dia. Aqui nós temos uma atividade, né? Que diz assim: os gráficos a seguir apresentam resultados de uma pesquisa realizada em 2015 sobre o perfil de quem usa bicicleta na cidade de São Paulo. Tá certo?
8 ficaram sem resposta. 14 anos ou menos, né? Porque aqui diz assim, ó, vamos entender o gráfico, tá certo? Aqui é a quantidade de pessoas, aqui é a idade de 15 a 24 anos, então aqui é a idade, na horizontal nós temos a idade. Na vertical nós temos a quantidade de pessoas. Então, os gráficos a seguir apresentam resultados de uma pesquisa realizada em 2015 sobre o perfil de quem usa bicicleta na cidade de São Paulo. 8 sem resposta. 5 responderam, né? 5 são de 14 ou menos anos de idade. De 15 a 24 anos, são 303 pessoas. De 25 a 34 anos, 108 pessoas utilizam. De 35 anos a 44 anos, são 497 pessoas e assim por diante. Vamos aqui. Quantas pessoas foram entrevistadas nessa pesquisa? Quantas pessoas foram entrevistadas nessa pesquisa? Aqui nós temos a quantidade de pessoas. Então, o que é que você vai fazer? Você vai somar. Você soma. 8 mais 5, mais 303, mais 708, 497, 210 e tal. E vai dar 1.804 pessoas. Foram entrevistadas 1.804 pessoas. Qual é a faixa etária predominante? Prestem atenção. Qual é a faixa etária predominante entre as pessoas entrevistadas? Essa faixa corresponde a qual percentual do total de entrevistados? Então, a faixa etária que predomina é essa aqui que é a maior. Então, aqui. Essa é a faixa etária que predomina, de 25 a 34 anos. Com quantos entrevistados? 708. Essa faixa corresponde a qual percentual? É só você pegar 708 e dividir pelo total. Nós encontramos o total na primeira questão. 1.804. Então, 708 dividido para 1.804 dá aproximadamente 0,39. Se deu 0,39, você multiplica por 100, que dá 39%. Então, 39% dos entrevistados é a faixa etária que predomina, né, de 25 a 34 anos, que dá 39%. Aqui nós ainda falando dessa primeira questão aí, para fazer a letra C, nós temos o quê? Para responder as questões a seguir, leve em conta que os percentuais do gráfico foram aproximados. Desce, Cinderela, daí. Por isso, você vai obter quantidades de entrevistados que não são dadas por números inteiros. Assim, você deve usar o inteiro mais próximo. Gente, é aquela questão que eu ensinei para vocês de arredondar, tá certo? Se a casa decimal que você quer estiver vizinha a um número, de 5 para cima, você vai arredondar para mais um. Se for menor do que 5, você deixa do jeito que está. Quantos entrevistados não informaram a escolaridade? Olha, aqui nós temos o gráfico, né, de setores. E aqui nós temos todas as informações com relação às cores. Aqui é o ensino médio, o azul é o ensino superior, o verde ensino fundamental, o amarelo pós-graduação, o laranjinha, né, é sem instrução e o vermelho é sem resposta. Nós estamos procurando quantos entrevistados não informaram a escolaridade, então não teve nenhuma resposta. Então a gente está procurando esse vermelhinho aqui, que é igual a 0,4%. Então, 0,4% de quanto? De 1.804, que é o total de pessoas entrevistadas. Então, o que é que você vai fazer? Você quer saber a quantidade de pessoas, tá certo? Aqui você já tem a porcentagem. Você quer saber a quantidade de pessoas. Então, você vai fazer o quê? Vai dividir esse 0,4 por 100, que vai dar 0,004.
Aí você multiplica pelo total de entrevistados, que dá igual a 7,216. O que foi que eu falei, ó? Eu quero um número inteiro, tá certo? Então, isso aqui eu não vou querer. Esse 216 aqui eu não vou querer. O que é que eu vou fazer? Como eu quero só esse valor aqui da frente, então eu vou olhar para o número que está vizinho a ele. É um 2. De 4 para baixo, eu não arredondo esse 7 para mais 1. Mas se fosse de 5 para cima, aí eu diria que era 8. Tá certo? Então, como é menor do que 5 aqui, esse número que está vizinho, 7, então os entrevistados que não informaram a escolaridade são 7 pessoas. Aqui eu tenho. Quantos entrevistados disseram ter pós-graduação? Vamos lá, onde é que tem pós-graduação? É o amarelo. O amarelo tem, assim, 6,3%. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na letra C. 6,3 de 1.804. Você divide esse daqui por 100, que vai ficar 0,063. E multiplica por 1.804, que é o total de entrevistados. Vai dar 113,652. Eu quero só essa parte aqui que está antes da vírgula, a parte inteira. Então, eu vou olhar para o vizinho. É um 6. Lembrem-se, de 5 para cima, a gente arredonda ele para mais 1. Então, não vai mais ser 113, vai ser aproximadamente 114 entrevistados. Agora, vamos aqui. O gráfico a seguir mostra a variação do PIB no Brasil, de 1996 a 2016. Gente, eu estou apresentando minha apostila porque, como vocês sabem, eu sempre respondi a apostila junto com vocês, né? Caderno de atividades é que eu quero que vocês respondam. E aquela atividade também, certo? Então, nem precisa me mandar a apostila, né? Mas eu acho que precisa sim, porque eu quero ver se vocês fizeram, né? Os pais de vocês compram esses livros com muito sacrifício e eu quero eles todos respondidinhos. Simples assim. Bom, o gráfico a seguir mostra a variação do PIB no Brasil de 1996 até 2016, tá certo? Nós temos aqui um chafudozinho aqui no gráfico, né? É um vai e vem, pá, sobe, desce, desceu de uma vez aqui, né? Então, vamos lá. Nesse gráfico, percentuais positivos indicam que o PIB aumentou em relação ao ano anterior, enquanto percentuais negativos, indicam perdas. Por exemplo, nos anos de 2012, vamos ver, nos anos de 2012 a 2016. 2012 a 2016. Tivemos 3 aumentos consecutivos. Aqui, ó. 1, 2. Aí vem para cá. Aí vem para cá, aí vem para cá, né? 3 aumentos consecutivos de 1,9 em 2012, de 3% em 2013 e de 0,5% em 2014. Foram esses 3 aumentos aqui. Aqui já caiu. Seguidos de 2 quedas de 3,8 e de 3,6. Como é queda, é negativo. O que significa a sigla PIB? PIB, Produto Interno Bruto. Vocês já viram isso com o Rodolfo, né? Nosso professor de geografia, muito inteligente, simpático, gente boa. Os resultados de quantos anos foram mostrados no gráfico? Vamos contar, né? Vou dizer logo não, vocês já viram lá a resposta, mas vamos entender o gráfico, certo? De quantos anos? Ó, você conta essas bolinhas aqui vermelhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, vamos lá. Vamos ver se é isso mesmo, né? Vou mostrar para vocês. Os resultados de quantos anos foram mostrados no gráfico? 21 aninhos, 21. A média dos percentuais de aumento e de redução do PIB de 2012 a 2016 é positiva ou negativa? Eu devia deixar vocês fazerem essa, né? A média dos percentuais de aumento e de redução. Vamos lá. É só a gente somar tudo, de 2012 até 2016. Ó, de 2012 até 2016. Nós temos os valores 1,9, 3, 0,5, né? Menos 3,8 e menos 3,6. Tá aqui. Se é média, eu vou dividir pelo número de vezes que eu vou somar. Então, eu tenho quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dividir por 5. Somando tudo, deu menos 2. Dividido para 5, menos 0,4. Então, a média dos percentuais de aumento e de redução foi negativa. Claro. Em qual ano houve o maior percentual de queda do PIB? Em qual ano? Em qual ano? Em 2015, de 3,8. Vamos ver, ó. Foi aqui, ó, maior queda. Foi em 2015. Ok? Em qual ano houve o maior percentual de aumento do PIB? Aqui diz que foi em 2010, de 7,5. Vamos ver? Vamos ver. E é 2010, ó, subindo, 7,5, é isso mesmo. Eu acho que esse daqui eu vou deixar vocês fazerem, né? Vou deixar vocês fazerem. Agora eu vou ensinar aqui para vocês as amostras. Escolha da amostra. Nós temos 3 tipos de amostras, tá certo? Você quer fazer uma seleção para fazer um gráfico, uma pesquisa, alguma coisa. Então, conforme nós vimos anteriormente em uma pesquisa, geralmente não utilizamos toda a população. Foi dito lá no iniciozinho, né, desse assunto. E, por exemplo, quando é uma política, a gente não vai pesquisar pessoa por pessoa por pessoa. Vai pegar uma amostra, não o número total dos brasileiros para ver quem vai votar em qual presidente. Então, você vai pegar apenas uma amostra da população, certo? Então, vamos lá. Conforme disse anteriormente, em uma pesquisa, geralmente não utilizamos toda a população, mas sim uma parte dela, denominada amostra. É importante que a amostra selecionada seja representativa, ou seja, apresente as mesmas características da população. Então, nós temos o quê? Nós temos 3 tipos de amostra. Amostra casual simples, amostra sistemática e amostra estratificada. Essa daqui é a mais complicadinha, mais complicadinha. Essa daqui já diz, o nome já diz, é simples. Simples assim. Amostra simples, amostra casual simples. Digamos que em uma escola tem 120 alunos e será selecionada uma amostra de 15 alunos, tá certo? Uma maneira simples é fazer um sorteio. Inicialmente, cada aluno será identificado. Então, como tem 120 alunos, eu vou pegar e vou dar um papelzinho para cada um deles, do 1 até o 120, tá certo? E depois eu coloco tudo dentro de uma caixinha, sorteio, né? E aí vou sortear os 15 alunos. Todo mundo vai ter a mesma chance de ser sorteado, né? Mistura tudo e sorteia 15 alunos dos 120. Nesse tipo de amostra, todos os alunos têm a mesma probabilidade de serem sorteados? Sim. Sim, todos têm a mesma probabilidade. Eu vou sortear 15 e são 120 alunos. A probabilidade de um aluno ser sorteado é o quê? 15 sobre 120, que é o total de alunos, e 15 é o valor que eu vou sortear. 15 sobre 120 é a mesma coisa de 1 sobre 8. Por que, gente? 1 sobre 8, vocês lembram? A gente simplificou aqui, ó. Dividiu tudo por 15. 15 dividido por 15 dá 1, 120 dividido para 15 dá 8. Então, 15 dividido para 120, que é a mesma coisa de 1 dividido para 8, dá 0,125.
quando eu multiplicar isso aqui por 100, vai ficar 12,5%. Então, todos os alunos têm a probabilidade de serem chamados em porcentagem 12,5%. Okay? A amostra sistemática é a seguinte: além da amostra casual simples, que é selecionada ao acaso, né? A amostra sistemática nós temos assim. Vamos usar o mesmo exemplo para que vocês não se confundam. Dos 120 alunos do ensino médio, será selecionada uma amostra de 15 deles. Considere que os alunos já estão identificados com o número de 1 a 120. Né? A gente fez isso lá na amostra casual simples. Cada um recebeu um número, que variava de 1 até 120. Já fizemos isso aqui, ó. 120 dividido para 15 dá 8, certo? Como o total de alunos é 120 e a gente tem tipo 15 vagas, no caso eu vou escolher 15. Então 120 dividido para 15 vai dar 8. Então o que é que eu vou fazer? Esse 8 aqui é a minha classe, meu intervalo de classe, né? Que a gente viu lá naquele primeiro gráfico de hoje, que variava de 150 até 155. 155 até 160. Esse aqui é meu espaço. É 8, tá certo? Lá era 5, aqui é 8. O que esse resultado indica? Significa que os alunos serão divididos em 15 grupos com 8 integrantes. 120 dividido para 15 dá 8. Por exemplo, o primeiro grupo é formado pelos alunos de 1 até 8, certo? Os que têm um sorteio, tem o número 1 até o 8. O segundo, do 9 até o 16. E assim por diante. Observem que está indo de 8 em 8, é um intervalo. E por último, do 103 até o 120. O que esse resultado indica? Significa que os alunos serão divididos em 15 grupos de 8 integrantes, né? Eu já expliquei que aí vai a classe, o intervalo de classe é de 8 em 8. Depois de fazer isso, né, separar de 8 em 8, agora nós sorteamos um aluno do primeiro grupo, usando exatamente o procedimento da amostra casual simples. No primeiro grupo eu tenho de 1 até 8, então eu sorteio de 1 até 8. Sorteio, puxei o número, deixa eu ver aqui qual foi o que tem no exemplo. Digamos que eu peguei o número 3, certo? Eu bati tudo assim, né, numa caixinha, selecionei, veio 3. Aí depois, para escolher os outros grupos, né, cada integrante de outro grupo, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse intervalo de classe, que foi 8, e vou somar 3. 3 mais 8, 11. 11 mais 8, 19. E cada númerozinho desse corresponde a um aluno de cada grupo, né? Não sei se vocês lembram, eram 120 alunos dividido para 15, porque era 15 pessoas que deveriam ser sorteadas, e deu 8. Então, aqui é meu intervalo de classe. Em cada um dos 15 grupos, eu tinha 8 alunos. Certo? São 15 grupos de 8 alunos. Então, no primeiro grupo, eu sorteei aleatoriamente, né? Numa amostra simples, e deu o número 3. Como o meu intervalo é 8, então eu vou somando a 3. 8 mais 3, 11. Né? Então, eu vou escolher o número 11 do segundo grupo. 11 mais 8 dá 19. Então, no terceiro grupo vai ser o número 19. 19 mais 8 vai ser o 27. Então, o número 27 do próximo grupo. E assim por diante, você vai somando a 8. Cada número que for sorteado, você vai somando a 8. No sorteio do aluno do primeiro grupo, qual é a probabilidade de cada um ser sorteado? A probabilidade é de um aluno para 8 alunos, que dá 0,125, uma porcentagem de 15,5%. Caso o aluno sorteado no primeiro grupo seja o número 8, quais os alunos farão parte da amostra? Aí você vai de 8 em 8. No primeiro grupo foi o 8, somado com 8, 16. Então, o aluno que tem o número 16 no próximo grupo será sorteado. E de 8 em 8 vai dar o quê?
8, 16, 24, 32 e assim por diante. Então, vocês estão vendo aí, né? E essa amostra estratificada, gente, é a mais complicada possível, né? Porque é quando você tem, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo que eu quero, uma escola serão oferecidos aos 440 alunos do sexto ou nono ano. Então, do sexto ou nono ano, eu vou selecionar 440 alunos, tá certo? Só que se eu fizer um sorteio simples, o que é que vai acontecer? Eu posso tirar mais gente do nono, eu posso tirar mais gente do sexto, do sétimo, do oitavo, não vai ser justo. Então, eu tenho que usar uma estratégia para que eu consiga sortear a mesma quantidade de pessoas possível, né? A mesma porcentagem. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos ver aqui, ó. 2 tipos de atividades especiais, né, que vão ser oferecidas no contraturno. A diretora da escola selecionará uma amostra de 44 alunos. Então, desses 440, apenas 44 alunos serão contemplados. Tem que ser uma forma justa para que a gente consiga selecionar em sorteio cada um desses 44 alunos, certo? Observem que 44 equivale a 10% de 440, tá certo? É 10% de 440. Eu tenho 4 turmas. Sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, eu tenho que pegar 10% de cada turma, tá certo? Se 44 é 10% do total, eu vou pegar 10% de cada turma para que seja justo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um gráfico de setores. Olha, podemos organizar os alunos em 4 grupos, que é sexto, sétimo, oitavo e nono. Cada um desses grupos é chamado de extrato, certo? Porque foi separado. Cada um é um extrato. Aqui consideramos o extrato como sendo um grupo da população com alguma característica comum. Por isso, a amostra é dita estratificada, porque a gente dá o nome de extrato. Quando formos escolher os extratos, é importante que os integrantes de cada um deles sejam parecidos uns com os outros em relação aos que queremos pesquisar. Veja cada grupo, olha. No sexto ano, nós temos 130 alunos. No sétimo, nós temos... É esse aqui, né? O sétimo. 120 alunos. No oitavo, nós temos 100 e no nono, nós temos 90. Como será selecionada a amostra de 44 alunos? Podemos optar por escolher 11 alunos de cada grupo, ou então, porque ó, eu poderia escolher 11 aqui, 11 aqui, 11 aqui e 11 aqui, que dá 44. Seria justo também, não é? Ou então selecionar quantidades proporcionais aos tamanhos dos grupos. Como aqui eu tenho um número maior de alunos, eu vou escolher só 11, vai ficar mais gente de fora, né? Do que aqui, que vai ficar menos gente de fora. Se eu escolher 11 aqui, vão ficar o quê? 79, né? De fora. E aqui vão ficar muito mais. Se eu escolher 11 aqui, vão ficar 119. Então, é muito mais gente de fora. Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui tem dizendo, ou 11 alunos de cada grupo, ou então selecionar quantidades proporcionais ao tamanho dos grupos. Depois que soubermos quantos alunos de cada grupo serão selecionados, fazemos um sorteio em cada um deles. No caso, se a gente for fazer 11 alunos para cada turma, né? Então, a gente vai sortear. Aí, vamos optar por selecionar quantidades proporcionais. Se fosse para sortear 11 alunos para cada grupo, pegava o quê? No sexto ano, escolhia, de uma forma simples, 11 alunos. Do sétimo, 11. No oitavo, 11. Da amostra simples, né? Mas aqui diz assim, na letra A, vamos optar por selecionar quantidades proporcionais aos tamanhos dos grupos. Completa a tabela a seguir, sabendo que a amostra 44 alunos corresponde a 10% da população, né? Eu disse antes. Então, sexto ano tem 130 alunos. 10% de 130 dá 13. Como é que a gente faz isso? Pode ser diretamente numa calculadora, né? Ou você pode fazer por uma regra de 3, ou simplesmente você faz 130 dividido para 100, depois multiplica lá, né? Aliás, 10 dividido para 100,
e vai dar 0,1, aí multiplicado por 130 vai dar isso aqui, 13. Aí, mas pode ser na calculadora mesmo, para você ter a prova que vai dar isso aí. No 7º ano, nós temos 120 alunos. 10% de 120 dá 12. Nem precisa, né, gente, fazer esse negócio aí na calculadora, porque quando a gente trabalha com 10, 20, 30, essas coisas, terminado em zero, fica muito mais fácil. 130 dividido para 10 só vai dar 13. Só você fazer assim, dividido para 10. 120 dividido para 10 só vai dar 12. 100 dividido para 10 só vai dar 10. 90 dividido para 10 só vai dar 9. Tá aqui as respostas. Então, 10% de 90 dá 9. 10% de 100 dá 10. E assim, você vai ver aqui no final que a soma dá 440 alunos. E aqui dá 44 alunos. Então, essa é uma forma estratificada. Em cada grupo será feito um sorteio para selecionar os alunos. Por exemplo, no grupo do 6º ano, serão sorteados 13 alunos. Apesar das amostras de cada grupo não serem todas iguais, todos os alunos têm a mesma probabilidade de serem sorteados. Qual é essa probabilidade? Olha, aqui, ó. 13, 130, 12 de 120, 10 de 100, assim vai. Vamos ver aqui, ó. 13 de 130 é a mesma coisa de 12 de 120, de 10 de 100, de 9 de 90 e de 1 de 10. Que é igual a 0,1, que corresponde a 10%. Então, todos têm a mesma probabilidade de serem sorteados. A temática é muito legal, né, gente? Aqui nós terminamos essa unidade, ok? E eu desejo que vocês fiquem todos com Deus, tá certo? Que Jesus proteja todos nós, né? Que essa pandemia aí se acabe logo para que a gente volte a se encontrar, viu? Beijo. Fiquem com Deus. Vai ser aproximadamente 114 entrevistados. Agora vamos aqui. Simples assim. Simples assim. Eita, danada. Tá descarregando. Teimosa! Vocês gatos me deixam.